Agora vai, hein? Agora tem que ir. Hoje eu não botei nem a camisa do Flamengo, o pessoal não fala assim, pô, esse time é azarado, a live não vai. Não, mas o problema não é o Flamengo, não. O problema é se coloca uma do Vasco, por exemplo. Aí tchau, mas do Flamengo, por enquanto, tá tudo bem. Ah, beleza. Você estava falando do seu final de semana, né? Porque a gente, às vezes a gente vê assim, a pessoa, né? Os seguidores, né? Assim, eu tenho 1.300 seguidores agora. Eu tô começando a caminhar. Né? E às vezes o seguidor ele só pede informação, só quer saber daquilo, só quer e esquece que a gente também é uma pessoa normal, né? Tem, né, nosso dia a dia, correria, trabalho, um monte de coisa que vem na nossa mente, né? E a gente ainda tem que arrumar esse tempinho, né? Porque é uma coisa que a gente gosta de fazer para interagir, para trazer conteúdo, né? Eu falo muito disso quando começa o Campeonato Brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro, eu respiro literalmente o Campeonato Brasileiro, porque aí não tem só o meu trabalho com Cartola, né? Eu faço alguns trabalhos paralelos também com o Campeonato Brasileiro. E aí, se vier num ritmo, por exemplo, eu falei isso ontem numa live que a gente estava fazendo da Liga Espanhola. Fábio Capellini, beijo. A gente estava fazendo da Liga Espanhola e a Liga Espanhola tá super corrida, tá? 2 rodadas por semana. E o nosso Campeonato Brasileiro tende a ser assim também, tende a ser ser bem Eu, corrido, né? eu acho até que o Campeonato Brasileiro vai ser um pouco pior, né? Porque aqui é tudo meio desorganizado no Brasil, né? Então vai ser jogado um atrás do outro. Então, para a gente fazer Não tem conteúdo, jeito, vai não tem ser. como ser mais que 2 por semana, até por questão de deslocamento. O tamanho da Espanha, claro, gente, eu não estou falando isso, não é uma informação 100% correta, estou falando proporcionalmente, assim. O tamanho da Espanha inteira é praticamente o tamanho só de São Paulo. Então, o deslocamento para um campeonato brasileiro, ele já é muito mais complicado do cara sair lá do Grêmio, do Internacional e tal, e jogar no Ceará, por exemplo. Então, tem essa questão de deslocamento. Gardenais da Bola entrou, meus parceiraços. E aí tem essa questão de deslocamento, que é complicado, mas assim, quando começa o Campeonato Brasileiro, eu respiro o Campeonato Brasileiro. E aí a minha vida fica, tipo... E aí os seguidores ficam, tá, mas isso, aquilo outro. Gente, calma aí, deixa eu respirar, porque senão dá tilt aqui uma hora. Deixa eu dar um recado aí de um amigo, o VS do Marapé. Ele falou, ele mora ali no Marapé, Marapé é perto da Vila Belmiro, né? Ele Pertinho. falou que o dia que você for lá ver o jogo do Santos, que não precisa nem pagar estacionamento, é só deixar o carro lá na casa dele. Eu faço várias gambiarras lá para deixar meu carro. Eu deixo meio muqueado meu carro lá, porque eu não pago estacionamento também, não. Eu acho um roubo que eles cobram de estacionamento em estádio. Aí eu sempre dou umas muqueadas no meu carro. Assim, em relação à volta do futebol, Carol, no Rio, no Brasil em si, comparando com esse futebol que está voltando lá fora, a nível de futebol jogado dentro de campo mesmo, qual a sua expectativa para isso? Porque assim, lá fora a gente viu o Bayern, que é hegemonia, continuar bem, né, lá em cima. O Barcelona e o Real Madrid, mesmo não tendo aquele futebol que o Bayern está apresentando no momento, estão bem lá em cima também. Juventus voltou meio rateando. E no Brasil, como é que você acha que vai ser? Não dá pra gente, eu acho que é muito achismo, sabe? Se a gente ficar falando o que vai acontecer, é muito ficar sonhando fora da realidade. Vou ser bem sincera, porque aqui tem vários fatores acontecendo que muitos clubes lá de fora não acontecem. Por exemplo, esse lance quase 100% dos clubes estarem com salários atrasados. A gente sabe que isso interfere. Quando você trabalha numa empresa e essa empresa está com salário atrasado, aí você não vai trabalhar com tanta vontade assim. Aí tá bom, você vai falar assim, tá, e o profissionalismo, onde fica? O profissionalismo até a água bater na tua bunda, entendeu? Com perdão da palavra. Então, a É gente fala assim, complicado. mas o salário que o jogador ganha, cara, o jogador ganha um salário, mas ele também tem gastos proporcionais ao salário dele. Então, tipo assim, já tira 30% disso. Aí já não está sendo pago a imagem do jogador. Aí vai, tipo, quando vai ver, muitos deles acabam bancando família, bancando 2 casas, 2, 3 casas, porque, por exemplo, sei lá, Marinho tem casa em Salvador, tem casa em Santos, então tem que ir É nas verdade. 2 casas.
Então, eles têm um gasto proporcional a isso também, e é complicado. Então, tem toda essa questão psicológica, por exemplo, que saiu a notícia do Corinthians está com 21 casos de Covid. E o jogador fica preocupado. Vou voltar, e aí, minha saúde, como vai ser, como não vai ser? Então, tem várias questões por trás disso que eu não sei a hora que efetivamente voltar, como que isso vai ser respondido em campo. Então, eu de verdade não faço a menor ideia. A gente sabe que para times grandes vai ser menos difícil, por exemplo, como o Flamengo, que voltou a treinar antes, acho errado, mas voltou a treinar antes. Aí você pega um campeonato brasileiro, por exemplo, a gente fala de Flamengo, que tem um elenco maravilhoso como titular e tão bom quanto como reserva. Aí a gente vai falar, por exemplo, do Bragantino, que é um time menor, e já não tem um time tão com tanta experiência assim para num time reserva. Como que vai ficar isso e tal? Então é complicado, tem vários fatores. Não dá. A gente vai ter que esperar aí pelo menos umas 2 ou 3 rodadas do campeonato para entender mais ou menos como ele vai funcionar. Foi até por isso que o Cássio, né, ele falou na live que eu acompanhei, que ele não tinha como dar uma data prevista para o brasileiro, porque não adianta ele abrir o mercado do Cartola agora se não está nada batido. Então eles vão esperar mesmo essa data, confirmar para eles poderem abrir o mercado para aí sim ter aquela interação. Não é só isso, não tem o menor sentido. Vamos supor, aí eles abrem para votação do bons e baratos. Aí vamos lá. Colocou de zagueiro, coloca os zagueiros. O Lucas Veríssimo, ele tá na votação dos bons e baratos. Aí o Santos vai lá e vende o Lucas Veríssimo. Aí tem que. Não dá simplesmente para substituir um jogador. Tem que começar a votação de novo, porque senão aqueles que já estavam sendo votados antes já estão com uma vantagem. Aí tem que substituir, começar uma votação dos 3 tudo de novo. Então é uma série de coisas. Um monte de gente fala, por que pelo menos o mercado não abre? Vai abrir para quê? Não tem o menor sentido de abrir o mercado do Cartola agora. Tem que ter a hora que tiver a data. É isso que vai acontecer, é assim que vai começar. Aí sim, porque contrário disso é besteira. Dando um grande abraço aí pro nosso amigo que entrou aí, meu amigão do peito, cartoleiro do Brasil, Jorge, tá? Tamo junto, Jorge. Carol, agora eu te fazer uma pergunta em relação a esse trabalho que, por exemplo, para mim é novo do Instagram. Eu tenho o canal do Cartola, vai fazer 2 anos em outubro, né? Eu iniciei ele no ano que eu estava melhor no Cartola ali, que foi 2018, e eu não trabalhava ainda com tanta força no Instagram. Eu estou trabalhando no Instagram de 1 ano para cá, menos de 1 ano, né? E eu tenho acompanhado muito você, que eu vejo que tem um trabalho excelente assim de ideias, né, de postagem. O Rafael PH. Tenho acompanhado assim, pessoas que têm ideias legais. Para um canal que está iniciando, assim como eu, né, você tem mentores, você tira as ideias da sua mente mesmo? Como você prepara para fazer uma postagem, por exemplo, hoje é segunda-feira, aí tu quer fazer uma postagem amanhã, tu já pensa nela hoje? Dá uma palhinha pra gente. Hoje em dia, eu tenho 2 mentores. Eu tenho o Vinícius Vieira, que entrou na outra, agora ele não entrou de novo. Vinícius Vieira, eu falo para todo mundo seguir ele. Ele dá muita dica de comunicação, de como você se tornar autoridade naquilo que você está falando. Eu, além de seguir, eu faço uma mentoria com ele por fora. Ele me ajuda com relação à carreira e tal. E eu tenho do Paulo Trindade, que inclusive estava falando com a galera hoje. Hoje o Instagram, ele é a minha empresa, ele é a minha vida, ele é minha cara. O meu Instagram é minha cara, é minha empresa. Então eu tenho que cuidar dele como se ele realmente fosse a minha empresa. Eu estudo e estudo muito, muito. Quando eu falo, que eu quero dizer assim, Felipe, o que eu falo não é uma verdade absoluta. O que você fala não é uma verdade absoluta. O que o Joãozinho da esquina não fala não é uma verdade absoluta. Mas, às vezes, a gente vê uma pessoa que está mais à nossa frente. Eu não estou nem dizendo acima, tá? Porque eu não estou acima de você. Eu só, por exemplo, posso ter começado antes ou alguma coisa assim. Mas eu não vejo como está acima. Mas eu vejo, por exemplo, alguém com mais seguidores que eu,
que tá vendo, que tá fazendo algumas coisas diferentes, eu falo assim, pô, eu tenho que respeitar esse cara, porque se ele chegou lá é porque alguma coisa de diferente ele tem, ele fez, enfim, tem alguma coisa aí. E eu vejo o cara com muito respeito e começo a ver algumas coisas que ele faz. Tem umas 2 semanas, eu criei um grupo com alguns influenciadores de Cartola que a gente está falando só de Instagram. Porque alguma coisa, na verdade, o intuito foi qual? Eu tenho muito conhecimento de Instagram, mas às vezes você faz alguma coisa que dá certo que eu não tinha pensado. Então, é realmente uma troca. E a galera realmente entendeu essa semana, ontem, de tudo que está acontecendo. O Cartolobo está no grupo também, ele está aqui, ele pode falar. A galera entendeu, caiu a ficha essa semana do porquê. É uma questão matemática. Porque, por exemplo, fazer o desafio das páginas é uma furada. E você acaba sendo banido pelo Instagram. Não sou eu que digo, é o Instagram que diz. É 2 mais 2. Cartolobo tá aí, vai poder falar. Então, a gente chegou à conclusão matematicamente que o Instagram, ele te bane por acabar fazendo... Ó, eu mandei pra galera, por exemplo, que muita gente não sabe, é que o Instagram ele tem alguns limites. E se você ultrapassa muitas vezes esse limite, uma coisa é ultrapassar hoje ou amanhã, outra coisa é ultrapassar sempre. Se você ultrapassa sempre esse limite, ele entende que você é um robô. E se ele entende que você é um robô, ele começa a te prejudicar. Ele não entrega mais o seu conteúdo para todo mundo, ele não entrega mais os seus stories para todo mundo e os seus números vão lá para baixo. Para você ter uma ideia, se você mandar, isso tudo com certeza é proporcional ao número de seguidores, mas se você mandar mais que 80 directs no dia, ele já entende que você é um robô. Quando você está participando de um desafio desses, você acaba mandando para um monte de gente para poder votar e com certeza você passa de 80. Então você perde. Você não está ganhando, você perde. Então, tudo isso, todas essas informações você só tem quando você estuda. Eu faço workshop, eu faço coisa paga de Instagram. Não é que eu tiro ao léu, entendeu? Então, como faz para entrar no grupo? Manda um direct para mim. Eu faço só com página de Cartola, tá, gente? Não é aberto para todo mundo, porque a gente foca muito no nosso nicho de Cartola. Então, a gente descobriu que o Instagram tá banindo, que tá tesourando as pessoas, que tá colocando alguns... O Léo, ele ensina a produzir conteúdo. Todo mundo tem que seguir o Léo, aqui, ó, que tá com a bolinha verde, porque ele ensina a produzir conteúdo. E entra no shadow ban. E aí, para sair é uma desgraceira. Entende? É muito difícil. Você fica pelo menos 14 dias que o Instagram não entrega o seu conteúdo. Então, assim, tem muita coisa por trás do Instagram que tem que ser estudado e, tipo assim, cara, deixa eu ver o que está acontecendo aí. Então, assim... Não, eu fiz até uma disputa de páginas, acho que você chegou a acompanhar, deve ter acompanhado alguma coisa agora. A pessoal como eu já tinha prometido há uns 3 semanas atrás, eu acabei fazendo, né? Porque é chato também depois de prometer voltar atrás. Eu respeitei a galera e tal. Assim, eu vejo ali uma coisa que você falou numa live que agora eu não vou... Você estava fazendo uma live com um rapaz eu esqueci de anotar o nome dele. Era 300 seguidores, um cara, ele estava até com a camisa do Santos, ele tinha várias pares de chuteira. Ah, sim. Eu sei. É que eu faço... Eu peguei duas informações ali muito legais. Que a primeira, por exemplo, eu tô com a votação aberta lá. Eu tô pensando nisso que, assim, eu trabalhei com informática, né? Sou formado em informática e fui vendedor. Então, quando você é vendedor, eu, pelo menos, quando eu vendi igual ao Casas Bahia, a loja 100, que até em São Paulo tem bastante, aqui no Rio tem pouco. Não adianta você vender uma parada com desespero de vender aquilo ali. Você tem que fidelizar aquele cliente para sempre que ele for comprar uma televisão, pô, vou lembrar daquele cara que tá lá. E o Instagram é a mesma coisa, assim, essa disputa de página que eu tô fazendo, ela é um pouco ilusória. Ela me deu 300 seguidores.
mas vão ser 300 que no máximo 5, de repente 10, vão ficar acompanhando o meu trabalho. O que acontece é o que a gente estava falando no grupo. São seguidores que não vão te consumir. Isso, e hoje, isso. eu posso ter 1 milhão de seguidores, mas se eu não tenho lá uma porcentagem de curtidas, comentários enfim, e todo o resto, o meu Instagram não é saudável. São seguidores que não te consomem. E isso acaba muito mais te prejudicando do que te ajudando. Outra coisa, é o que eu falei. Eu ganhei 100 seguidores. Tudo bem. Desses 100 seguidores, 80 são outras páginas de Cartola. Quanto vale a pena? Sabe por quê? Porque hoje nós estamos numa né, de quarentena, pandemia, tá todo mundo, entre aspas, com tempo de ir lá no Instagram do amigo, de curtir, comentar, compartilhar. Só que quando começar o campeonato, começar a vida normal, que tá todo mundo correndo, não vai ter mais. Até que ponto que vale a pena a sua audiência ser só outras páginas? Não pode. Tem que ser de pessoas de fora. Você tem que expandir o seu conteúdo. Tem que fazer o seu conteúdo ficar conhecido. O que acontece? Quando você faz um desafio, você tá... vamos supor que eu estou fazendo o meu desafio, tá? Então, você encaminha para as pessoas a minha publicação para as pessoas votarem. Lá no meu story para as pessoas votarem. Sim. Todo mundo está clicando na minha página. A minha página fica com números. A sua perde números. Mas isso é matemático. Isso eu não estou falando mal de fulano ou de ciclano. Qualquer pessoa que trabalhe com o Instagram, que você for atrás, é isso que acontece. Então, quem leva uma vantagem nessa história toda, no grosso, é o administrador que faz isso. Porque se você está ganhando, e aí assim, caso a caso, se você está ganhando muito seguidor de fora, maravilhoso, então tá muito legal, porque você está encaminhando, a galera está conhecendo o seu conteúdo, está gostando do seu conteúdo e ela vai ficar. Se é a galera de fora, ela vai ficar. Agora, o problema é ser, tipo, 80% desses seguidores que você ganhar ser outras páginas. Aí são pessoas que não vão te consumir. É uma pessoa que mais cedo ou mais tarde vai ferrar seus números. Queria dar um abraço aí pro Cardoso Alvinegro, que entrou aí também, um grande amigo também do Cartola. E é interessante que a segunda informação que eu vou passar para eles é que nessa live eu vi também que você falou que é muito importante a gente criar uma intimidade com o nosso público, fazer vídeos no History. E isso dá um diferencial, tá? Porque eu estou fazendo há 1 semana e meia e dá um diferencial e melhorar o seu conteúdo de feed ou de History. Né? Não é pegar aquela informação, tirar um print de um local com a informação. É trabalhar aquela imagem, botar um fundo, verificar realmente a informação para você não passar aquela coisa fria que está no UOL, no Globo.com. Você dá a sua opinião. Eu percebi que depois disso, as pessoas elas não só visualizam, elas curtem, comentam. Antes da gente falar disso, a Valquineri, ela falou assim, lembrar que o Bom Desafio está incluindo muitos do interior que vivem no anonimato e isso pode ajudar. Claro, levando em conta o trabalho sério. Mas é isso que eu estou falando. Ele é bom para te divulgar até a página 2. Tem que analisar os seus números. Como que eu analiso o número? Eu não posso deixar a minha página no pessoal. Eu tenho que deixar como comercial ou como criador de conteúdo. Quando você deixa nesses dois, aparece todos os seus números. Qual é o melhor horário para postar? Com a sua publicação que deu mais engajamento, se você está perdendo, se você está ganhando. E aí você pega não só um dia para analisar, mas você pega o mês inteiro. Aí você consegue ter uma noção. É por isso que eu estou falando, não dá para generalizar. Estou falando de matemática, do 2 mais 2 e tal, daquilo. Não dá. Agora uma página lá que não... Só que é isso que eu estou falando. É muito mais legal, por exemplo, você pegar um influenciador maior. O que é um influenciador maior? É o que tem 100 mil, 200 mil? Não. De repente é um pouco maior que você, ou que tem um alcance, ou até que seja de outra região. Faz uma troca. Faz uma troca. Cara, vamos fazer o seguinte, eu te divulgo e você me divulga. Se ele tem muito mais que você tem que dar muito mais que ele. Isso é fato.
Mas, às vezes, o fato de você divulgar passa muito mais credibilidade do que só o nome da página da pessoa ali. A gente está falando de identidade. Quando você mostra a sua cara, a pessoa está falando, é como se você estivesse falando, olhando no olho de quem está assistindo. E ele cria uma identidade com você. Ele vai te encontrar na rua e ele vai saber que você é o oráculo do Cartola. Isso não acontece comigo. Eu não tenho uma página de Cartola, né? Eu sou uma página, pessoa física que falo de Cartola. É diferente. Mas a galera que tem página de Cartola, que tem o nome de Cartola, vai encontrar na rua, ele é o oráculo, cara. Ele é o cartolobo. É ele que é não sei o quê. Vai criar uma identidade. Não só por encontrar na rua e ser reconhecido. Você quer colocar um print? Corinthians, tiveram 21 casos positivos do Corinthians. Você coloca um print, coloca lá e depois você comenta. Comenta. Carol, como que você faz o vídeo? Eu falei para os meninos. Nem sempre eu soube fazer vídeo. Eu era uma jacu do mato. Eu tinha muita vergonha. Eu era daquelas que alguém falava comigo e eu baixava a cabeça porque eu era muito tímida. Como que você consegue fazer? Fazendo. Não tem outro jeito, tem que ir fazendo. O primeiro vai sair horrível, o segundo horrível, o terceiro já vai sair melhorzinho. Quando você vê, tá fazendo. E aí você cria uma identidade com o seu público. E aí, quando você falar, segue o fulano, você tá falando aqui, ó, você tá falando olhando no olho. E a probabilidade do cara seguir o fulano é muito maior. Isso é verdade, isso é verdade. Isso depois que eu comecei a aparecer assim em vídeos, ficou bem melhor, né? Porque a live do YouTube, ela era meio fria. Aqui é uma coisa mais corpo a corpo, né? Parece que a gente está pessoalmente mesmo falando. A do YouTube, ela já é um pouco mais fria, né? Você faz a correria ali para passar as informações do Cartola, Scout, e acaba que eu quero ser além disso, né? Claro que eu não estou aqui, eu não vou virar blogueiro, né? Mas porque o que acontece? Eu não quero só que seja... Eu não quero que seja... assim, mas só frio, entendeu? A minha intenção não, mas então, você conseguiu chegar onde eu quero, que é você passar a informação do Cartola, mas ao mesmo tempo ter o público ter essa, né, intimidade contigo. Não, eu só fazia a live do Cartola lá e não tinha essa intimidade que eu estou começando a criar com o público agora. Sabe o que acontece? A gente está num nicho e a gente está falando de Cartola porque tem muita página no Cartola vendo a gente, mas isso eu estou falando para qualquer coisa. A não ser que você tenha descoberto algum produto que é só você que existe no mercado, a gente está falando de Cartola e eu não faço a menor ideia quantas páginas existem do Cartola. Tem muita página do Cartola, muita. O que você tem de diferente para mostrar para o teu público que o teu público vai te seguir e não vai seguir o Joãozinho? Ou também vai seguir o Joãozinho. Eu falo isso sempre para os meus. A minha verdade não é absoluta. Você tem que seguir a mim, aí você segue o Oráculo, o Camilo, o Cartoleiros do Brasil. Você segue, escolhe 4, 5 que você tem identidade. Pega a ideia, junta. Puta, todos eles estão falando do Gabigol, então vamos botar o Gabigol. Puta, mas esse aqui só a Carol falou. Será que ela tá louca? Não sei o quê. Cria, não é tipo assim, não é só o meu time que é legal, são só as minhas dicas que são legais. Então, o que de 300 páginas de Cartola, o que vai fazer teu público ficar com você e não ficar com as outras 299? Então, você tem que criar uma identidade para trazer ele para você. Então, se você não cria isso, ele vai falar assim, ele só coloca print do negócio, eu vou ali na página do João, que ele, pelo menos, de vez em quando, mostra a cara, conta umas piadas, que não sei o quê. Você entende? Não tô falando só de contar piada. Tem gente que é mais... Não adianta, por exemplo, se você tem um perfil sério, você contar piada, porque não vai ser natural. E o seguidor percebe isso. Tipo, ele sabe que você não tá sendo... forçando, né? Não tá sendo você. O que eu quis dizer quando eu falei de falar piada, se você naturalmente é uma pessoa engraçada, ele vai te seguir pelo que você é, entendeu? Então você tem que criar uma identificação para fazer ele ficar. Muito interessante. Deixa eu dar um abraço aí para Rodrigo Oliveira e Orlando. Tamo junto aí, hein? Boa noite aí para vocês que estão
entrando aí, galera. Lembrando que a Carol vai fazer uma outra live hoje ainda, né, Carol? Não, eu tenho às 8h15, é porque a cada 15 dias eu tenho um programa no YouTube com os Gardenais da Bola e eu represento o Santos lá. E aí às 8h15 a gente tem reunião do programa. Tá, aqui não está aparecendo para mim a questão de horário. Quando estiver dando o teu horário, você sinaliza para mim, porque o Instagram ele sempre deixa ali o horáriozinho marcado. Então eu tô sem noção nem se de repente acabar, né? Deve ter ainda uma meia hora, mais ou menos. Deve ter. Ah, então tá ótimo. E em relação a essas... a gente vem seguindo 2 anos de mudanças no Cartola. A primeira foi o capitão. Graças a Deus foi o meu melhor ano. Eu fiquei em top 600 do Brasil em 2018, porque eu me adaptei rápido ao capitão. Dificilmente eu ziquei com o capitão em 2018, então eu me adaptei rápido. Ano passado, que já teve o VAR, muita perda de saldo de gol, eu já não me adaptei tão bem. Esse ano já vai ser uma outra adaptação que a gente tem que fazer. Porque às vezes o cara olha pra gente assim e pensa, pô, aquele cara mitou. Nossa, a gente é Deus pro cara. Teve uma vez, eu comentei isso com, acho que foi com o Vado do VS do Marapé. Teve uma vez que eu tava domingo à noite, eu dei a dica, deixei lá, o cara era meu capitão, o cara perdeu o pênalti. O cara me ligou, o cara tinha meu número no zap lá, porque era de um grupo, me ligou, pô, cara, tá de brincadeira, o cara perdeu o pênalti. Eu falei, cara, você quer que eu faça o quê? Que eu bato o pênalti no lugar do cara, ué? Isso aconteceu uma vez com o Diego do Flamengo, ele era meu capitão, ele perdeu o pênalti. Eu fiquei com uma raivinha dele algumas rodadas, assim, tipo... Você ficou com a raivinha dele por causa do Cartola, né? Imagina eu quando ele bateu aquele pênalti contra o Cruzeiro. Ele era meu capitão, ele era meu capitão. Eu fiquei puta da vida, ele foi muito mal essa rodada. Olha, o capitão eu gosto, muita gente não gosta do capitão, eu gosto do capitão. Porque ele faz aí diferenciar, principalmente em épocas, por exemplo, a gente tem o Flamengo que ele é muito discrepante dos outros times, então quase que a maioria, quase não, a grande maioria dos times vai ter Gabigol, vai ter Bruno Henrique, vai ter Arrascaeta, vai ter sempre os mesmos, o que vai diferenciar acaba sendo o capitão, então eu gosto. Eu cheguei à conclusão que essas mudanças todas do Cartola, quem vai sentir muito vai ser quem faz conteúdo. Porque quem joga, vai jogar. Quem joga, vai jogar. A verdade é essa. O cara não vai deixar de jogar porque passe errado passou a ser passe incompleto porque agora gostei? Não gostei. Vou falar a verdade, não gostei, porque dificilmente num cruzamento, num escanteio, não sei o quê, tipo assim, vai dar bom. Não vai. A gente sabe que vai ter muita perca de ponto no escanteio e num cruzamento. A gente sabe disso. Mas eu acho que não é isso que vai diferenciar o cara parar de jogar ou não, entendeu? Eu acho que a gente, como produtor de conteúdo disso, acaba sentindo muito mais do que o próprio cartoleiro normal, vamos dizer. Eu vou dar um exemplo, dar um abraço aí pro Cristiano Barbosa. Cristiano Barbosa é um grande amigo meu, né, aqui de Nova Iguaçu, sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, mas eu moro no Rio de Janeiro em si hoje, né, no centro. E ele me acompanhou no ano que eu fui o melhor aqui. Antes de eu ter o canal, eu estava entre os top 100 do Brasil. Mas porque eu jogava livre. Quando eu criei o canal, porque é injusto você botar um time ali para o seguidor ver, chegar na hora tu mudar o time. E eu tinha muito disso. Mas é isso que eu tô... Primeiro, um beijo pro Robert Val, tá sumido, tá trabalhando muito, cartoleiro fanático. Mas olha, tá sumido mesmo, Robert Val. Acompanho bem o trabalho dele também. Quem falou, quem é o dono do canal? É você. Quem é o dono da página? É você. E quem falou que você tem que passar o seu time antes? Eu não ninguém é. No meu vídeo, e eu sou muito clara. Primeiro que o meu vídeo de dicas, ele sai alguns dias antes do mercado fechar. E aí eu sou muito clara. Não vou montar um time, porque eu, como vocês, troco todo mundo e o meu time vai sair diferente desse. Ou seja, já começo por aí, por que eu não monto um time do canal? Beleza. Aí, por que eu não coloco o meu time lá? Porque muita gente não quer jogar Cartola. Muita gente quer copiar time do Cartola. E aí acaba acontecendo o que aconteceu com você.
você fala de um capitão ou você coloca o capitão no seu time, acontece alguma coisa, o cara errado, o cara fica puto com você. Mas por quê? Porque ele copiou. Porque se ele tivesse ido atrás de outras opiniões ou ido na própria opinião, ou sei lá o quê, talvez não teria acontecido isso. Então, eu posto o meu time sempre meia hora antes do mercado fechar. Por quê? Porque a galera tá vendo qual é meu time, mas aí não é, tipo, não é tempo de ir lá e copiar e botar culpa em mim e sei lá o quê. E eu sou isso bem claro. Então, a gente tem que... A gente tem sim que tá próximo aos nossos seguidores. A gente tem que dar atenção aos nossos seguidores. São os nossos seguidores que colocam a gente onde a gente tá, mas a gente não pode deixar os seguidores mandar na gente. Isso na vida profissional, isso na vida pessoal. Tô falando por conta do Cartola ou por... Ah, Carol, você não apareceu hoje ainda, tá, gente? Mas eu tenho uma vida, né? Tipo... Isso que eu falei no começo, né? Eles olham pra gente como se fosse um robozinho, né? Hoje vai aparecer o oráculo lá que vai me dar aquela dica que eu vou ganhar aquela liga lá apostada e vou me dar bem, entendeu? Eles pensam assim, Eu aprendi algumas coisas na minha vida que é assim. Eu não sei lidar com algumas coisas. Por exemplo, eu não sei lidar com frustração. Então, o que eu posso fazer para parar de me frustrar? Ah, eu posso ir por esse caminho. Eu não sei lidar com gente me xingando porque a minha escalação... E aí eu tenho vontade de entrar a hashtag Carol Pistola e ser cara. Mas não sou. Como eu não sei lidar com isso, eu não sei, tipo... Então, eu não posto. Porque não tem uma regra que você é obrigado a postar. Então, eu não posto. Gente, é o seguinte. Não vou postar. As dicas são essas. Cada um monta. E aí o meu Mas isso aí é outra coisa. Isso é outra coisa que eu aprendi. Isso aí faz parte da nossa segurança de início. Porque a gente tem medo de perder o seguidor. E a gente não pode ter esse medo. O seguidor, ele não vai, a gente não vai perder o seguidor se a gente continuar com o nosso conteúdo de qualidade. Então, eu tenho aprendido muito isso vendo você, como eu disse, né? E o Rafael também, eu gosto muito do trabalho do Rafael, né? Principalmente aqueles history todo que ele faz. Não pode ter medo. Não pode. Você ficar com medo de perder seguidor, sabe o que acontece? Sabe quando você tá num relacionamento, você entra num relacionamento e você faz tudo para agradar, para não perder a pessoa? Só que chega em determinado momento, você não é mais você, porque você tá fazendo tanta coisa para agradar, que tipo assim, você gosta de rock, mas você só tá ouvindo pagode porque a pessoa gosta de pagode. Você gosta de assistir futebol, uma pessoa gosta de assistir o Faustão, então vamos assistir o Faustão. Tô dando exemplo idiota, mas assim, isso acontece. Sabe o que acontece? Passa um tempo, você perde a sua identidade. E o cara tem que estar lá, o cara tem que te seguir, o cara tem que ser seu seguidor pelo que você é. E não para você agradar. E essa chavinha minha foi esses tempos, tá? Eu não era assim. Eu queria agradar todo mundo. Só que esse lance de agradar todo mundo, você não agrada ninguém e não agrada você também. Fica um vazio, né? Fica uma coisa vazia. Antes chegavam 50 mensagens legais. Chegava uma mensagem chata me xingando. Em qual eu focava? Fazia o story. Que não sei o que, não sei o que. Não tem que ter medo. E se o cara for embora, é melhor que seja assim, porque não vai ficar te apurrinhando, não vai ficar, tipo, te enfrentando em post, falando besteira, e não sei, sabe? Então, o cara tem que estar lá por aquilo que você é. Muita gente fala assim, ó. É porque eu, particularmente, já acho o futebol um tema polêmico demais para falar. Eu falo que futebol, política e religião são três temas que são polêmicos. Eu já escolhi o futebol, então não preciso mais ficar na polêmica. Mas, por exemplo, tem gente que fala fala de política. Se você está convicto naquilo que você quer e que você fala e que você não sei o quê, se você não tem medo de perder seguidor, se você não tem medo... eu não falo de política, eu não falo nada disso, porque eu tenho preguiça de discussão. A verdade é essa, eu tenho preguiça de discutir. Vamos supor, se eu achar certo, se eu achar o Bolsonaro certo, vai vir alguém que acha o Bolsonaro errado e eu vou... É muito maçante, muito maçante. Ou se eu acho o Bolsonaro errado, e aí é uma discussão que nunca vai ter fim. Então, eu tenho preguiça porque eu não tenho saúde para isso e nem tempo para ficar discutindo essas coisas. Então, eu evito falar de política.
Mas se você já fala dia a dia no seu policia, eu tenho muito amigo jornalista que fala e fala abertamente, entendeu? Então é muito. Ai, não vou falar desse assunto que as pessoas não vão gostar. Ai, eu não vou. Não, seja você. Você na sua essência. O que você é na mesa de bar com seus amigos, do jeito que você fala com seus amigos. Porque assim, quem tiver que gostar de você vai gostar. É isso. Não tem muita dica para dar, não. Você falou que você a sua página é mais pessoal. E quando foi a ideia, assim, de começar a falar de Cartola? Quanto tempo que você tem, mais ou menos, você lembra? Assim, que não, bateu aquele estalo, assim... eu já tinha minha página, né? Aí em 2018, tipo assim, eu já jogava Cartola há um tempo, mas 2018 foi quando eu comecei a jogar sério mesmo, assim, de participar de liga, de ganhar liga, ganhar mata-mata, enfim. E aí, eu costumava... Aí, tipo, sei lá, eu devia ter uns 20 mil seguidores, 30 mil, não sei. Aí a galera começou, Carol, quem mandar direct? Quem que você vai escalar de goleiro para a próxima rodada? Quem que você vai não sei o quê? E eu fazia tudo nos meus stories. Eu falava assim, rodada, ou eu comentava uma rodada que ia acontecer, ou eu comentava a rodada que tinha acabado de acontecer. E nisso foi crescendo assim, de um jeito, da dica de escalação, não sei o que, eu fazia tudo pelos meus stories, eu não tinha canal, eu não tinha nada. Como o negócio estava crescendo, eu falei, eu não tenho a mínima... Eu não tenho tempo, porque assim, eu era sócia do meu pai numa loja, eu também era consultora financeira, minha vida era toda, tipo, não tinha tempo para absolutamente nada. Eu falei, muito menos para administrar 2 páginas porque eu administrava a minha página pessoal, eu administrava a página da loja, eu administrava a página da minha mãe de vendas. Eu falei, eu não tenho a mínima condição de colocar mais uma página. Então eu vou falar de Cartola na minha página mesmo e tá tudo certo. E aí foi isso, foi escolha minha não querer colocar uma página só para Cartola, assim. Deixa eu dar um abração para minha filhada que entrou aí agora na live, pro seu Tião, o pai dela, lá de Vigário Geral, lá estão aí acompanhando também a gente aí, né? E a expectativa do seu Santos para esse ano? Como é que tá a expectativa? Dá para botar alguém de capitão logo na primeira rodada? Dá, porque a primeira rodada vai pegar o Bragantino em casa, então dá de repente para colocar um Marinho, para colocar... o Marinho eu acho que seria uma boa, ou um Sanches, mas é porque a gente tem outras opções de capitão. Agora o Soteldo é atacante, né? Então, que eu não gostei muito dessa mudança. Nem eu, nem pouco. Porque antes a gente colocava o Soteldo já fazia o papel de atacante, a gente colocava ele no meio e aí ele ficava como se fosse o nosso quarto atacante ali para pontuação. A gente tinha alguns jogadores que davam para fazer isso, né? A gente perdeu a maioria dele. O Daniel Alves também saiu do meio, né? Que dava para fazer lateral e meia, né? Ele vinha com saldo de gol já. Mas, por outro lado, a gente ganhou, por exemplo, com o Pikachu. Em 2018, o Pikachu estava muito na lateral. Aí, em 2019, ele foi para meia. Agora, ele voltou para lateral. Então, a gente acabou ganhando com ele. Pode colocar assim, porque meu Atibaia bate no Bragantino em jogo treino. Mas o Bragantino é um time chato. É aquilo que você falou, né? O Bragantino, ele não tem elenco como o Flamengo, né, como o Galo tá montando, mas ele tem um time base principal muito bom, tá? Ele começou rateando no Paulista porque alguns jogadores saíram e ele se organizou e terminou o Paulista na liderança. Ele inclusive foi contra o Santos que fez um jogo duríssimo, né? Que foi empate. No Campeonato Paulista, estreou contra o Santos, eu tava lá na Vila. E é um time chato no sentido, assim, de marcar muito, foi 0-0, foi... Só que... E o Bragantino não estava ainda naquele entrosamento. Claro que agora a gente pensar em entrosamento depois dessa parada gigantesca, muda muita coisa. Mas o Bragantino tem o Tony Anderson, que é um bom jogador, o Ítalo, aquele cara ali que cheira gol. E eu acho que ele vai aproveitar essa oportunidade para querer aparecer, fazer gols. Então é um time que vai dar trabalho, né? Eu fiquei preocupado um pouco assim com o Goiás perdeu o Léo Senna, perdeu o Michel.
O Goiás talvez tenha... Perdeu o Michael, perdeu o Léo Léo Senna. Senna. Então, talvez tenha um pouquinho mais de trabalho. Então, assim, o Santos não dá muito para saber. Primeiro que já é um técnico relativamente novo, né? Ele não deu tempo de mostrar o trabalho dele. Aí, tanto tempo parado. Não dá muito para saber para que... É o português ainda, né? O português, o do Santos. Eu particularmente, eu acompanho futebol lá de fora, tá? Há algum tempo. Não sou aquele, por exemplo, o campeonato português não é um campeonato que eu acompanho demais. Mas o alemão, o espanhol, eu sempre acompanhei um pouco. E esse técnico, para mim, uma opinião minha, pessoal do Oráculo, tá? Eu não sei se você está mais próximo aí que é o teu time. Ele não tem o perfil do Santos. O Santos precisa sempre de um treinador mais, sabe, mais aguerrido, até como era o São Paulo mesmo. O Santos é um time que joga para frente. E esse cara eu achei, assim, ele muito tático pro Santos. A questão é exatamente essa. Não é que o Gesualdo seja um técnico ruim. Tá longe de ser um técnico ruim. Ele só não tem o DNA do Santos. O Santos é um time totalmente ofensivo. E aí veio o Gesualdo para dar uma brecada aí no time e que não é legal. Então, não sei até que ponto que o negócio vai rolar. Então, eu devo lançar, vou dar até um spoiler aí, para a semana que vem, no máximo a outra. Eu tô com um projeto novo. A gente vai fazer um podcast, eu e mais duas pessoas super bacanas. É um podcast especializado em Santos. E quando começar o Cartola, a gente vai ter ali uns minutinhos para falar só dos jogadores do Santos que dá para apostar no Cartola. Assim, a gente vai falar disso. Então, não dá muito para... A gente tem feito algumas reuniões e não dá muito para prevenir o que vai ser. Na verdade, nem do Santos e nem de ninguém. Né? Mano, de ninguém. Assim, o Carioca começou, parou, vai começar sexta-feira de novo, né? Muito bagunçado aqui no Rio. Muito pela pressão do meu time, infelizmente, né? O Flamengo tem horas que me decepciona. Eu sou flamenguista, mas desde o ano passado eu tô com o Flamenguinho meio engasgado aqui por causa daqueles meninos lá que demorou muito a pagar, estão demorando muito a resolver. Ainda não fez todo um... Eu acho que essa pandemia, eu gosto muito do Flamengo, tá? Se você rodar ali na minha timeline, com certeza você vai encontrar foto minha com a camisa do Flamengo. Aliás, lembrando das suas postagens, eu vi uma postagem sua que eu não tinha visto, né? Eu parei para olhar melhor o seu trabalho, né? E eu vi uma postagem muito interessante que você trabalhava no navio quando o Santos foi campeão da Libertadores, que eu achei legal demais. Eu tava no meio do você não viu, né? Depois você fez um trabalho de ir passando os jogos, né? Eu achei a ideia bem interessante, como você não acompanhou ali, acabou que você acompanhou de uma outra forma, né? Participou. Foi, eu chorei igual, parecia uma besta, porque eu chorava o dia inteiro, assisti todos os jogos de novo, e aí eu acompanhei, torci, como se tivesse acontecendo agora. Enfim, foi legal. Mas então, o Flamengo é um time que eu gosto, e gosto muito, mas eu acho que uma das coisas que essa pandemia veio mostrar pra gente, que a gente tem que parar de pensar um pouco só na gente, pensar no próximo também. Parar de ser um pouco egoísta. E o que o Flamengo está fazendo não é legal, porque ele está pensando só nele. Ah, tudo bem, ele tem a estrutura, ele tem dinheiro, não sei o quê. Quantos tem? Quem mais tem? Quantos times tem? Porque se a gente vê aqui, se a gente falar de brasileiro, tudo bem, a gente está falando de Flamengo, que tem dinheiro, Palmeiras, que tem dinheiro, Grêmio, que tem dinheiro. Quantos no Rio de Janeiro tem dinheiro para encarar? Qual que era a necessidade de ter um Flamengo e Bangu? Tipo, você entendeu? Que coisa é essa? Por que tá tão afoito para ter um Flamengo e Bangu? Então, é uma coisa que não entra muito na minha cabeça e que faz eu ficar um pouquinho triste com o time do Flamengo, para falar a verdade. É verdade. Um grande abraço aí pro pessoal do República dos Mitos, alemão, o Washington, Rastelli aí, o Bruxo, né? A galera do Boa que faz um bolão digital que é muito bom, assim, nada apostado, são 3 jogos jogados lá no dia, a galera vai palpitando e fica aquela brincadeira legal, né? De bolão de resultado lá de fora. Agora tem poucos jogos, né? Mas é um negócio bem legal também. Assim, é o que você falou. Perguntaram se eu frequento alguma torcida organizada. Não frequento nenhuma. Frequentar, não frequento nenhuma. Eu sou muito bem recebida, acontecem alguns eventos, eu sou convidada, às vezes eu consigo ir.
Mas assim, de frequentar a torcida organizada, eu virei santista por causa da torcida jovem. Eu fiquei, a primeira vez que eu assisti um jogo do Santos, eu vi no meio da torcida jovem e eu fiquei enlouquecida. Mas de frequentar, não frequento nenhuma, não. Assim, a torcida organizada, infelizmente, né, é aquilo, né? Aqui no Rio, às vezes a torcida do Flamengo briga com a própria torcida do Flamengo, a do Vasco. Assim, eles confundem um pouco, né, a realidade do futebol. Aqui no Rio... A do Brasil tá falando que me viu quando eu recebi a camisa do Santos, que eu chorei. Eu recebi uma essa semana, se eu não me engano, na sexta-feira. Eu recebi a camisa nova do Santos. Eu fiquei muito feliz, mas a primeira vez de todas, assim, que eu tava em casa e chegou uma caixa, a hora que eu vi o remetente, que era de lá, cara, eu não conseguia parar de chorar. Eles mandaram um kit para mim que vinha a camisa, chinelo, toalha, enfim, tinha bastante coisa do Santos. Quando você é apaixonada pelo seu time e ainda chega alguma coisa do seu time para você, assim, Claro que eu falei isso no vídeo. Qualquer recebido é muito legal. Qualquer marca que te nota e manda alguma coisa para você é muito legal. Mas quando já tem uma paixão, que já tem uma ligação, é uma coisa... tô arrepiada. É uma coisa séria, inexplicável, assim. Eu vou te falar, eu sei assim, cada um tem suas emoções, né? Eu sou de 81, eu tenho 39 anos, então eu escuto a minha vida toda. Quando o Flamengo ganhou a Libertadores, tu não era nem nascido, cara, e tal. Aí, Flamengo e River Plate. O River Plate dando, né, aquele... O River Plate sendo o River Plate, né? Que o River Plate, em final, o time argentino é muito brabo. E o Flamengo, né, sentiu aquela pressão no segundo tempo, deu até aquele equilibrado. Aí, você imagina só quando o Flamengo virou aquele jogo. Eu fiquei doido, né? Eu tava no Rio. Eu fiquei doido. Tava no Rio. A doida que saiu de camisa do Flamengo e tava, não sei o que, eu fiquei com medinho esse dia. Falei, meu Deus do céu e tal, mas eu tava no meio de um monte de flamenguista, foi legal. Um monte de gente me pede camisa do Santos, gente, esqueça. Porque as minhas camisas do Santos eu não dou nenhuma, porque cada uma tem uma história, é um xodó, então as minhas eu não dou, então... A camisa não tem como dar. Camisa do Santos, camisa quem tem que dar é jogador. A gente não. A mínima possibilidade. Agora, parece que vai ter sorteio vai rolar um sorteio aí, tipo, dá para participar. Mas, assim, as minhas eu não dou. Então, gente, vocês estão vendo aí, às vezes a gente olha assim para aquela pessoa lá, pô, tem 70 mil seguidores. Pô, aquela pessoa ali é intocável. Não é. Olha aí, estão vendo a humildade em pessoa aí, fazendo a live aí com a gente, né? A gente ia fazer na quinta, né? Aí ela teve um problema, não conseguiu entrar, me atendeu o tempo todo, falou comigo, sempre muito humilde e tranquila, né? Então, mais uma vez, a gente agradece pela paciência, como a gente está começando agora, né? Eu acho que isso é muito importante, a questão dos meus seguidores que estão na live te conhecer, dos seus seguidores me conhecer, essa troca que a gente faz. É isso que eu estou falando, uma questão, às vezes, de uma live, de um vídeo, né? A gente, de repente, gravar, as pessoas, né, gravarem vídeo juntos, com participação. Às vezes ele tem um impacto muito maior do que você simplesmente ir lá segue lá meu amigo, segue a página tal. Porque a pessoa tá vendo ali, tem uma identificação. Isso é muito legal. Assim, não sei se ele tá na live ainda. O Cardoso, ele tá com um projeto interessante, que ele chamou até de Tropa da Mitagem. Né? Gente, tem várias ideias que podem ser feitas. Você tem vários contatos que você pode... Como a Carol falou, eu tenho falado muito isso com o Vado do Marapé. Cheguei a falar com cartoleiros do Brasil. Gente, é muito importante. Né? Isso eu falei, pode confirmar na live aí para mim. Que eu falei para ele, cara, é muito importante a gente largar um pouco esse lado só de disputa. Vamos fazer lives. Que live vai estar 1 hora as pessoas vendo a gente. Um dia vai ter 10, outro dia vai ter 40, no outro dia vai ter 30, mas a gente vai estar sempre aparecendo, trazendo informação. Exatamente. A gente nem pode contar muito com o número, porque a gente está disputando com várias outras lives no mesmo horário. Eu falo isso sempre. Mas ali a pessoa te vendo, agora você não, você na disputa de página ali tá só o free ali, o oráculo. Mas a pessoa, de repente, sem querer, entrou aqui agora e viu, pô, esse cara fala uma parada que eu gostei, legal esse cara aí.
Caraca, tá a Carol ali, ó. Pô, pensei que essa Carol era assim, porque ela tem 70 mil, era uma outra pessoa Não, e é uma pessoa legal. eu já peço desculpa de antemão, porque eu sei que quando o campeonato voltar, o Cartola voltar, eu não vou ter essa disponibilidade. Às vezes alguém vai me escrever e falar, ai, Carol, faz uma live comigo. Eu falei, vambora, é só bater a agenda, não tem problema nenhum. A gente vai ali mexendo e se bater a agenda, a gente faz. Não tenho esse problema, não. Mas eu sei a hora que começar o campeonato que eu não vou conseguir dar atenção, que eu não vou conseguir falar com todo mundo, responder todo mundo. Como a gente falou, né? Normalmente, a gente já tem o nosso trabalho em si, né? Eu estou na suspensão do contrato de trabalho, mas eu devo voltar a trabalhar. Então, eu faço faculdade. Estou indo para o segundo período. Então, você tem trabalho, faculdade e vídeo, né? E fazer a página andar. Então, e agora vai ser mais curto ainda. Eu ainda brinco que eu falo que os meninos têm uma vantagem, que eles simplesmente sentam e gravam. A mulherada tem que arrumar o cabelo. Tem que... Maquiagem, que não sei o que. Tem todo um negócio por trás disso que os meninos não têm que fazer. Muito mais fácil. Tem 9 minutinhos de live ali. Agora que eu vi aqui, você apertando ao vivo ali, vê seu horário aí, como é que tá. Aqui, mas eu aperto no ao vivo e eu vejo o tempo aí? Não. Eu tô vendo aqui que tem 9 minutos, mas vê a hora para ver se não vai te atrapalhar com o teu projeto lá. Não, tá tudo certo. Não? Tá, o Vado aí, que o Vado tá monitorando aí para mim, mas só que a gente saiu e voltou. Ó, o Vado falou para tirar uma selfie lá e guardar o carro lá quando for lá ver o jogo do Santos. Ele me contou a história lá do Marapé, lá, é legal, né? Cara, assim, tem muitas histórias que a gente vai conhecendo que é legal. Se tá aí uma coisa que eu tô morrendo de saudade, falei pra minha mãe, falei, mãe, eu preciso botar o pé na areia, porque em dias normais, assim, eu vou pra Santos. Eu não sei se você conhece São Paulo, mas São Paulo é igual ao Rio de Janeiro, é muito grande. Pra você ter uma ideia, da minha casa até o Morumbi, por exemplo, eu gasto 1h20, 1h30, mais ou menos. Distante, né? Sem trânsito, uns 40, 50 minutos. Da minha casa até a Vila Belmiro, eu gasto 50 minutos. Caramba, é distante, né? É mais ou menos daqui pro Maracanã, da onde eu moro pro Maracanã, é mais ou menos isso. Então, tipo, é muito mais fácil eu descer a serra, ir pra Vila Belmiro, ir para Santos, do que eu chegar em algum ponto em São Paulo, por exemplo, em determinado ponto em São Paulo. Então, eu vou muito, porque eu acabo indo lá no CT, eu faço algumas coisas lá em Santos também, tem apartamento por lá. Então, eu acabo, pelo menos uma vez por semana, eu tô em Santos quando tudo volta ao normal. E isso tá pegando para mim. Essa é mais a saudade que eu tô, é de acabar indo para Santos, que eu sou apaixonado por aquela cidade. Entendi. Já dizendo que eu vou deixar lá no teu PV, lá, no teu direct lá, para participar do grupo, do projeto também. Claro, com certeza. Muito interessante, né? E eu vou querer participar. Eu quero pegar essas informações. Eu estou trabalhando, eu tenho uma página minha pessoal também de marketing digital, que eu estou, né, iniciando também, então tudo vai agregando, né, ao que a gente está conversando, que é aparecer melhor, depois eu vou fazer um cenário melhor. Eu estou sem PC, então eu faço muita coisa. Você vê, às vezes, que tem trabalho ali que eu faço com celular. Ninguém acredita. Mas eu faço bastante coisa com o celular também. Assim, o celular dá para fazer bastante coisa. Entendeu? Então. Eu respondo todo mundo que. Eu não vou responder, eu não prometo que eu respondo agora, porque eu tenho essa reunião logo em seguida. Mas ainda hoje, aí eu coloco, já manda junto o número do telefone, com DDD, obviamente, que aí eu já adiciono lá no grupo. Aí a única coisa que eu vou pedir lá a gente fala só disso. A gente não manda meme, a gente não fala de cartola, a gente não fala, porque senão os assuntos acabam se misturando e enfim. Henrique Cartoleira de São Bernardo, olha, meu vizinho. Então, a gente fala só dessa coisa. Galera, entende uma coisa, galera. Aqui todo mundo gosta um do outro. Então não precisa ficar falando bom dia, mandando várias figurinhas, às vezes. Um grupo que é só para cartola. E às vezes as pessoas trabalham e elas deixam de pegar uma informação que quando o cara chegar tem muita informação nos grupos de cartola. Então é bom você direcionar isso. Por exemplo, o Foguinho tá falando, o Telegram ele não olha, prefiro o WhatsApp. Só que o Telegram, ele é infinitamente melhor. Por exemplo, se a gente tivesse no grupo do Telegram,
a gente não tivesse no WhatsApp, todas essas informações que já foram passadas, quem entra hoje ainda tem acesso. No WhatsApp, não. Se você entra hoje, tudo aquilo que foi falado antes, você não tem acesso. Então, o Telegram é muito melhor. Um grande abraço aí para Jéssica Apolinari e Lu Ribeiro, lá do República dos Mitos também, e do grande Nascimento aí, que entrou agora também. Carol, deixa aquele recado final aí pra gente aí, para as páginas que estão iniciando, pro pessoal que espera o futebol, aquela mensagem de positividade que você manda. Vou bater na tecla sempre, sempre e sempre. Seja você. Você pode olhar os grandes, você pode olhar o Thiago Freitas, o Camilo, a Monique Cardone, mas você vai olhar que cada um tem o jeito próprio de fazer. O próprio Matheus, enfim, você vai olhar os que já estão aí há muito tempo fazendo isso, cada um tem um jeitinho dele. Busca o seu. Se você tentar copiar alguém, não vai rolar. Vai chegar uma hora que você não vai ter identidade com aquilo que você está fazendo. Então, seja você, conquiste seus seguidores, cria uma identidade com ele, cria aquele negocinho que fala, eu gosto dele por causa disso, eu gosto da Carol porque ela faz isso. O Oráculo faz uma coisa que ninguém faz. Então, faça isso. Não tem jeito, gente, não tem fórmula secreta como conseguir mais seguidores, não tem, como conseguir mais não sei o quê, não tem. O seu carisma é você que vai criar a identidade e trazer as pessoas para perto de você. É isso. Valeu! Agradecer a todos vocês que perderam o seu tempinho para vir aqui escutar, né? E aprender com a Carol, que deu ótimas informações para que você que está começando agora, né? Como eu também, né? Para a gente aprender, ela pode ter colhido alguma coisa também comigo, como eu colhi com ela. Então é isso, é uma troca. Sempre para os meninos, às vezes eles fazem alguma coisa que eu não pensava em fazer. É isso. Quando você é maior, tem uma página maior que outra, não quer dizer que você sabe tudo ou você sabe muito mais. É que o jeito que você está fazendo tá dando certo. Mas às vezes uma menor faz uma coisa que você não tinha pensado. E é isso que eu tô falando. Quando eu fiz o grupo com os meninos, não é simplesmente eu ensinar, é a gente trocar informação, o que tá dando certo para mim, o que tá dando certo para você, e a gente começar a fazer teste. É isso. Ninguém tá... não tem essa de, eu sei mais que você. Sempre vai ter alguma coisa que você sabe e que eu não sei, e vice-versa. A vida é assim, é uma troca. Falou, minha querida. Mais uma vez, boa noite. Obrigado aí. Muita saúde, sucesso. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Eu estou muito feliz que essa pandemia me dá a oportunidade de conhecer páginas que eu nem sabia que existia, porque antes passava batido, não tinha tempo, enfim, por algum motivo. E aí, com tudo isso, faz eu conhecer gente nova, que isso é muito, muito legal também. Deixa eu só dar um último recado aqui. Tá. Lá nesse República dos Mitos tem as meninas lá, que elas adoram futebol. Elas reclamam muito. Poxa, não tem, só tem a gente. Meninas, vamos seguir a Carol aí, hein? Vamos seguir, hein? Que mais pra frente a gente tem a oportunidade de fazer uma live novamente, né? Vamos sim, vamos marcar. Trocar mais uma ideia. Eu vou estar sempre acompanhando essas lives mesmo. Vou tentar acompanhar agora lá no YouTube, né? É no YouTube que você falou, né? Tá com contagem regressiva já ou não? Falta um minutinho. Vou falar uma coisa rápida. Eu tô montando uma live com um dos meus mentores. Na verdade, vou fazer com os dois, mas a primeira vai ser de um. Sobre inteligência emocional. O que eu senti esses últimos 10 dias. Eu tomei 2 porradas, assim, grandes de amigos meus próximos. Que são essas porradas que são as que mais doem. Porque a gente não espera. E geralmente são pessoas próximas a gente que não apoia, que duvida da sua capacidade. Tá querendo ser blogueira agora. Que não sei o que não sei o que lá. O quanto você precisa de inteligência emocional para você atingir os seus objetivos, o que você precisa fazer e tudo mais. Eu vou marcar essa live e eu quero todo mundo participando, porque é importante para todo mundo, não só para as páginas. Aí você me avisa que eu divulgo, tá? 10 segundinhos, valeu. Tamo junto, um abração aí, beijo no coração. Valeu, galera. Tchau, tchau. Acompanha aí, Carol e Oráculo.